por esse tempo que Deus está nos dando agora de ministração. Amém? Amém. Graças a Deus. Quando eu estava cantando esta canção, Descerá sobre ti o Espírito Santo, e é uma canção muito antiga, né? Uma canção bem antiga, mas são letras que são inspiradas, né? São letras que são realmente abençoadas por Deus. Tem canções que você canta e nunca sai de moda, não cai de moda. Sempre ela tem um redondo sobre a sua vida. Amém? E essa canção é uma delas. E será a canção que nós estaremos sempre cantando. Então, os irmãos que tocam ela no Ministério de Louvor, os que cantam, sempre fica aí no gatilho, né? Eu acredito que os irmãos já sabem até de cor a letra da música e a cifra também, né? Então, quando vocês puderem não depender da cifra, tá? Porque é louvor espontâneo, então pode falar. É nova para o Giovanni. Ah, é nova para o Giovanni? Você nasceu dos 90 para cá, rapaz? Tinha que nascer dos 90 para lá. Mas tá bom. Então, comece a decorar, tá? Para não depender aí, precisar de cifra. Porque será uma canção que a gente vai sempre estar ministrando, sempre estar cantando, e é uma canção abençoadíssima, tá bom? E quando eu estava cantando essa canção, essa semana eu estava ouvindo muitas canções, né? Sentado, já era tarde da noite, eu e minha esposa ali, sentado, compartilhando das experiências. E aí a gente estava ouvindo essas canções, e aí eu coloquei algumas canções e relembrando, né? Na presença de Deus, e ouvindo essas canções antigas. Eu sou assim, né? Eu gosto de ouvir aquelas canções que relembram a minha juventude forte, né? Juventude onde eu queria morar na casa do Senhor. Então eu fiquei ouvindo essa semana, pedindo a Deus direção e na presença do Senhor. Deus sempre nos surpreende, Deus sempre nos direciona. Amém? E eu queria que você tá gravando? Já? Vai jogar no YouTube? Não? Vou jogar no grupo da igreja, né? Também. Dá para jogar? Manda no YouTube Tá gravando. Isso, dá também, né? Então tá bom. Você que vai me assistir ainda nessa pregação, me acompanhar nesse sermão, tá? Em casa, ouça com atenção, porque Deus tem uma palavra especial todos os dias para nós, a partir do momento que a gente acorda, e hoje não é diferente, né? Não será diferente. Amém? É melhor então falar no microfone que sai melhor. Porque ele está gravando o áudio lá. Saiu o áudio ali também, né? Então tá bom, melhor ficar falando então no microfone. Amém, queridos? Então faça assim comigo, algo que Deus colocou no meu coração. Aperta a tua mão aí, bem forte. Um lado que você tem mais força. Qual lado que você tem mais força? Direita ou esquerda? Eu sou meio em dúvida. Eu não sou esquerda, mas eu tenho força na direita. Tem hora que é esquerda, tem hora que é direita. Eu escrevo com a esquerda, mas na hora de jogar pedra nos outros, eu jogo com a direita. Mas eu tenho muita força também na direita. Então, como eu estou aqui segurando a direita, tá? Segura aí, aí. Sua mão que você tem mais força, já? Tá vendo? Faz assim, ó, bem forte, bem forte. Vai, mais forte que você puder agora. Mais. Isso, mais forte ainda. Mais. Não dá mais? Não? Isso, começa aí, sentir a mão aí, o nervo, bem forte, vai lá. Mais forte, vai Marilu, vai. Mais forte. Isso. Vai Maisane. Isso. Vai Simone pode. Você está sentindo aí o nervo aí, está sentindo aí? Tá? Isso, irmãos. É isso aí. Amém. Solta um pouquinho mais agora. Pode soltar. Isso. Dá um alívio também, não dá? Dá um alívio legal, né? Dá um alívio legal. Irmãos,
Tem hora na nossa vida que tem que ser assim, você tem que segurar com força, porque senão você não aguenta as dificuldades, as situações. Tem hora que você tem que louvar a Deus com força. Tem hora que você tem que adorar a Deus e colocar no seu coração com força e tomar posse daquilo que Deus já colocou no teu coração, Deus colocou na sua vida para tomar posse. E tem que ser muitas vezes com força, irmãos. Porque se você não tiver força, você não consegue segurar aquilo que é necessário para você naquele momento. Eu estava adorando a Deus com essa canção, Descerá sobre ti o Espírito Santo, né? E eu fiz esse teste, estava segurei minha mão e falei assim, eu preciso te adorar com força, porque se eu não tiver essa disponibilidade no meu coração e adorar o Senhor com força, eu não consigo. A gente se distrai, a gente olha para o lado, olha para o outro, a gente pensa nas contas, pensa nas dificuldades que a gente deixou em casa, mas se a gente não se centrar e adorar a Deus com força, a gente não consegue. E na vida é assim também. Se você não faz algo com força, se você não tem aquela intenção e ir realmente fazer aquilo, você não consegue. Uma delas é acordar de manhã e sair para o trabalho. Os irmãos que trabalham fora. Outra coisa é você abrir os teus olhos e ver o desafio do dia que você tem dentro de casa. Um dia quando você acorda, está tudo bem dentro de casa, você acorda, consegue fazer seus deveres. Um outro dia que você vai dormir e saber que o dia seguinte, é claro que a gente não deve colocar algumas coisas, porque nem existe ainda o dia da manhã, mas você projeta algumas coisas para o dia seguinte. Por exemplo, alguma coisa vai acontecer no dia seguinte, você já sabe pelas informações que você já tem. E aí, se você não tem força, muitas vezes a gente não consegue encarar o dia seguinte ali. Porque tanta coisa que tem, né, irmãos? Tanta coisa que você olha assim e fala, nossa, tem tanta coisa amanhã para eu fazer, tem tanta coisa para eu fazer esse mês. Se você não tiver força, você não consegue. E é isso que Deus está ministrando no meu coração nesse tempo de ministração, onde nós iremos começar essa sequência. Iremos ministrar em Ezequiel capítulo 37. Abra comigo em Ezequiel capítulo 37. Nós estaremos bem informados com o tempo desse capítulo. Caiu aí? Ezequiel capítulo 37. Bem, prometo ser rápido, objetivo. Fica atento também que daqui a pouco a gente vai fazer mais força. Ezequiel capítulo 37. Diz assim a palavra do Senhor, até o verso 6. Veio sobre mim a mão do Senhor, Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. E algumas versões dizem assim, de um lado para o outro. Eu não sei se na sua versão está assim. Eram muito numerosas as superfícies do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi, Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele, profetiza a estes ossos, e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos, eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porém tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele e porei em vós o Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. O verso 10, profetizei como ele me ordenara, e o Espírito
ele entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Estamos de todo exterminados. Amém? Palavra do Senhor. Pai amado, nós continuamos, pedimos a tua direção. A tua palavra foi lida e queremos agradecer porque temos ela, Senhor, e através da tua palavra podemos nos aproximar de ti, conhecer mais um pouco de ti, saber que o Senhor está conosco. Obrigado pela ministração, obrigado porque estamos aqui com vida, saúde diante de ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Eu tenho fé, acredito na palavra do Senhor. Eu acredito que Deus, neste lugar, neste ambiente, nesta igreja, está levantando um grande exército. Um grande exército. Um exército que caminhará e marchará na direção de ganhar vidas para o Senhor. Você crê nisso? Diga amém. Amém. Eu vou repetir. Eu creio, irmãos, que Deus está levantando um grande exército poderoso neste lugar. Poderoso porque quem é mais poderoso é Deus. Poderoso porque quem está levantando esse exército é Ele. Então, o exército do Senhor, Deus, o Senhor, Ele está levantando neste lugar. Eu acredito assim na palavra do Senhor. Amém? Glória a Deus. Irmãos, vamos falar um pouquinho sobre o contexto. O contexto desse texto aqui, nós podemos observar o seguinte: o que estava acontecendo com o povo de Israel? Estava o quê? Cativos, né? Aonde? Na Babilônia. Amém? Foram levados cativos para a Babilônia e lá ficaram muito tempo. E por que eles foram levados? Por causa do pecado. Por que eles estavam lá? Porque desobedeceram, se afastaram do Senhor. Se você ler o Antigo Testamento, a história de Israel, você vai ver o motivo de eles estarem lá. Se afastaram do Senhor. Deus sempre falou aos corações do povo de Israel: se aproxime, me busquem. E o povo que se distanciou. E por causa desse afastamento, da adoração a outros deuses, por causa de situações que eles preferiram outros deuses, preferiram seguir outro caminho, a consequência de tudo isso foi o quê? O afastamento. Então eles foram levados cativos para a Babilônia. E aqui o contexto era, se você observar o verso, se você observar o verso 11, as últimas palavras: e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Nós observamos o seguinte, que o povo estava o quê? Sem esperança. O povo estava sem esperança. Estava o quê? Desanimado, para a gente entender melhor. O povo estava o quê? Frio. Por quê? Há muito tempo estavam na Babilônia. Há muito tempo eles foram levados cativos. Há muito tempo eles estavam o quê? Longe da sua terra. A esperança, a motivação já não tinha. A situação do povo de Israel era uma situação precária. Então, o texto fala que o profeta Ezequiel recebeu o quê? Uma visão. Diga comigo, visão. Visão. De novo, visão. Visão. Não é aquele dos Vingadores. Samuel já ficou aí, né? O menino que gosta de... Tem um cara que é visão, né? O nome dele é visão, né? Ele até tinha uma pedra do poder, né? Olha, eu sei.
Eu assisto os Vingadores. O profeta Ezequiel recebeu uma visão. Tá? E eu acredito que a visão que o profeta Ezequiel recebeu, ele ali, naquele momento, algo muito bom para o povo de Israel. Nesse momento, o povo de Israel recebeu algo bom, não foi? Ela não é? A visão que Deus queria o quê? Restaurar o povo de Israel. A visão que ele recebeu foi uma visão boa, né? Foi uma visão que tinha esperança. Foi uma visão que, mostrando ao povo de Israel que Deus queria restaurar a sorte de Israel, queria abençoar o povo, queria tirar eles daquela situação, porque não tinham mais esperança, estavam distantes da sua terra, estavam longe daquilo que tão eles tinham como promessa de Deus. E ali o que acontece? Eles estavam longe, sem esperança, e Deus queria restaurar a sorte de Israel. Pode sentar, Samuel. Isso, já foi embora. Mas o que nós observamos mais aqui no texto? Vamos entrar um pouco agora nesse texto. Vamos ler o verso 2. E me fez andar ao redor dele. Era muito numeroso na superfície do vale e estavam sequíssimos. Amém? Capítulo 2, versículo 2 do capítulo 37. Tá? O que nós podemos observar nesse texto? O que esse texto pode falar comigo? O que esse texto tem a ver comigo? Essa visão foi dada para quem? Para o povo de... aqui que alguém respondeu. Quem foi que respondeu? Essa visão foi dada para quem? Para o povo de Israel. Para o povo de Israel. Essa visão foi dada para eles. Era o contexto deles. Mas o que isso tem a ver conosco? O que isso tem a ver contigo, comigo? Por isso que é importante a gente entender esse diálogo entre a palavra de Deus e o homem, esse contexto, essa teologia que nós temos da palavra de Deus que fala muito conosco, né? Esse relacionamento da palavra de Deus conosco, ela é um relacionamento que nós temos com a palavra de Deus, porque nós acreditamos que é o próprio Deus que fala conosco através da sua palavra. E o que isso tem a ver? O que eu consigo tirar dessa história para a minha vida, para o meu contexto familiar, para o meu contexto profissional, para o meu contexto espiritual? O que eu consigo tirar disso? Como é que eu posso fazer uma análise com relação a isso? Qual é a interpretação para nós? O que eu posso aplicar na minha vida nessa noite? E eu gostaria de trazer alguns pontos para a gente aplicar esse texto no nosso contexto de hoje. Tá? Essa visão foi dada ao povo de Israel, ao profeta, para ele profetizar sobre o povo de Israel. O contexto era o povo estava vivendo num contexto de miséria. E não é muito diferente do que o nosso contexto de hoje. Não é muito diferente do que nós estamos vivendo hoje. Não é muito diferente do que você e eu estamos presenciando no contexto, vamos dizer assim, um caos. Um caos, uma situação difícil. Vamos lá. Primeiro, vou fazer uma análise desse verso, capítulo 2. E me fez andar ao redor deles. E algumas versões dizem assim, de um lado para o outro. O profeta, vamos pensar no texto aqui, literalmente, a visão que ele recebeu. Deus levou o profeta a andar no meio de um vale de ossos secos, um lugar assim bem difícil. Imagina você andando num lugar, literalmente falando, de um lugar cheio de ossos, caveiras, cabeça, né?
os ossos espalhados, tudinho, e você andando nesses ossos. O texto fala que o profeta andou no meio desses ossos. E a Bíblia fala que Deus mandou ele andar e Deus levava ele ao redor, em algumas versões assim, de um lado para o outro, né? Para ele fazer o quê? Observar, né? Aonde ele estava andando. E Deus levou a ele para ele ver o que estava acontecendo. Os ossos estavam ali, né? Interessante, irmãos, que Deus leva ele de um lado para o outro, para que ele visse o que estava na frente dele, né? Irmãos, a gente precisa entender que antes de qualquer restauração, Deus mostra a nossa transgressão. Antes de qualquer restauração de Deus nas nossas vidas, Ele primeiro mostra as nossas transgressões. Deus primeiro mostrou as transgressões do povo de Israel, e depois Ele queria restaurar o povo de Israel. Então, antes de qualquer restauração, Deus mostra a sua transgressão. Esse é o primeiro ponto que eu gostaria que você pensasse comigo, tá? Precisamos muitas vezes perceber nossa situação. Deus levou o profeta para que ele percebesse, olhasse a situação que estava os ossos, olhasse o seu contexto, olhasse o que estava ali. Irmãos, muitas vezes é assim que acontece conosco. Deus quer restaurar as nossas vidas, mas antes da restauração, Deus nos mostra o que precisa ser restaurado. Muitas vezes nós estamos assim, né? E precisamos perceber que precisamos ser restaurados por Deus. Você e eu precisamos perceber primeiro que a restauração de Deus precisa chegar sobre nós. Você precisa entender que antes de qualquer restauração na sua vida, primeiro Deus te mostra o que precisa ser restaurado na sua vida e na minha vida. Deus mostrou ao profeta a situação ali. Irmãos, vamos pensar agora uma aplicação prática das nossas vidas agora. Vamos pensar que se nesse caminho, dentro da sua alma aí, pensa comigo. Se Deus levasse você agora, nesse exato momento, de um lado para o outro, a passear nas áreas que precisam ser restauradas. Pensa comigo agora, em nome de Jesus. Se Deus agora nesse momento te levasse nas áreas que você precisa ser restaurado. Se Deus pegasse nas suas mãos, pegasse na sua mão agora e começasse a caminhar contigo, a caminhar comigo, dentro da sua alma, e começasse a mostrar a você o que precisa ser restaurado. Pensa comigo, se dentro de você, se dentro da sua alma tivesse muitos quartos, e Deus pegasse na sua mão e começasse a caminhar, levar você de um lado para o outro, levasse nos quartos que você tem dentro de você e começasse a abrir a porta desses quartos e mostrasse, e você olhasse para dentro de si e observasse o quarto que você tem, quais são? Às vezes você abre o quarto ali da amizade, da prosperidade,
Você abre o quarto ali do relacionamento onde você está bem, e está tudo bem, você abre, Deus começa a passear contigo, comigo, ali nesse momento, e você começa a observar, e tem um momento que chega num lugar onde a porta está fechada, e muitas vezes a gente não abre porque temos medo, porque não está legal, não está bem, a situação não está bem. Porque muitas vezes, irmãos, é assim que acontece conosco. Tem área da nossa vida que está bem, tem área da nossa vida que não está bem. Às vezes nossa situação financeira está bem, mas às vezes nossa situação emocional não está bem. Nosso casamento, nossos relacionamentos com nossos filhos. E aí Deus te levasse nessa situação e te mostrasse que esse momento, essa área da sua vida precisa ser restaurada. E como se Deus mostrasse para você, como se Deus mostrasse para nós. Foi assim a situação de Ezequiel para com o povo de Israel. Deus levou o profeta para que ele observasse ali o que estava acontecendo, e levou ele a esse lugar e mostrou para ele que eles precisavam de restauração. Irmãos, tem situações na nossa vida que assim Deus nos leva na área que nós precisamos ser restaurados. Ele que leva a gente, porque sozinho a gente não consegue chegar lá. Sozinho a gente não quer ser restaurado. Porque muitas vezes nós já perdemos a esperança, irmãos. Já perdemos a esperança. Porque muitas vezes já perdemos a esperança. É isso que eu quero deixar para os irmãos também. Quando você lê comigo o verso 2, eu vou ter que desligar esse ventilador. Está calor, mas vou ter que aguentar. Ele está atrapalhando demais aqui. Deixa eu desligar aqui, que vai ficar melhor. Agora sim. Agora eu vou parar de brigar com o vento. Amém. Agora sim. O verso 3 diz assim: então me perguntou, filho do homem, acaso poderá reviver esses ossos? Irmãos, porque tem vezes que a gente não acredita mais. Porque Deus faz uma pergunta para o profeta: acaso poderão reviver esses ossos? Você crê que pode acontecer uma restauração desses ossos? Essa foi a pergunta de Deus para o profeta. Porque às vezes, irmãos, é assim que acontece conosco. Às vezes a gente não está mais acreditando. A gente não acredita mais. A gente sabe que precisa da restauração, só que a gente não acredita mais. Eu já vi e já me deparei numa situação assim também. Às vezes nós estamos vivendo uma situação assim meio extremista, meio bolsonariana, poderia dizer assim, uma situação meio bolsonariana, né? Não tem mais jeito não, tranca todo mundo no presídio, taca fogo, pronto. Não tem jeito mais para esse cidadão, né? Dá logo um tiro nele. Tem hora que a gente fica assim, não tem mais jeito. E tem hora que a gente também a gente olha para o nosso casamento, tem alguns, né? Isso não é o caso da nossa igreja, graças a Deus. Mas você que vai estar assistindo aí, talvez você conheça alguém, vocês aqui também, que está assim, que às vezes não acredita mais no seu casamento, né? Não acredita mais que ele pode mudar, não acredita mais que ela pode mudar, né? Não acredita mais. Olha assim e fala assim, ixi, isso não tem mais jeito, né? Só um milagre, né? E aí você não acredita mais no milagre, não acredita mais que ele pode mudar, que ela pode mudar. É isso aí, não tem mais jeito, acabou. Tem gente que não acredita mais na restauração do seu casamento. Tem gente que não acredita mais na sua vida, no seu relacionamento. Tem gente que não acredita mais. Tem gente que fala assim, como eu posso, né,
Vou usar assim um exemplo bem prático. Como que eu posso de novo amar alguém? Tem gente que fica assim, né? Como é que eu posso amar alguém? Acho que eu vou morrer sozinho. Tem gente que é assim, que não acredita mais na restauração do filho. Não acredita mais na sua restauração. A pergunta de Deus para o profeta era: você crê que esses ossos podem reviver? Olha só a sequência do texto. Primeiro, Deus pega o profeta, leva ele para no meio dos ossos, para que ele observasse a transgressão, observasse a situação. Para nós, o que isso tem a ver conosco? Deus nos leva nos faz caminhar, muitas vezes no meio das transgressões, de olhar para as portas, melhor dizendo, para os quartos da nossa alma, e olhar e ver as transgressões, mostra a transgressão e o que precisa ser mudado. E aí ele faz uma pergunta para o profeta: você crê que esses ossos, você acredita que pode mudar, pode ser transformado, restaurado? Aí Deus te mostra a transgressão e faz uma pergunta para você: você acredita? Você crê que eu posso restaurar a sua vida? É uma pergunta para todos nós, irmãos. Você acredita que Deus pode restaurar a sua vida? É uma pergunta. Porque isso faz parte. Porque tem hora que a gente para no meio do caminho. Tem hora que a gente cansa de caminhar. E ultimamente mais ainda, né? Ultimamente mais ainda. Tem hora que a gente para. Tem hora que a gente cansa. Tem hora que a gente olha assim e fala: Senhor, tem misericórdia. Eu não acredito mais. Eu não acredito mais no governo, eu não acredito mais na sociedade, eu não acredito mais nas pessoas. Eu não acredito. Outro dia eu ouvi um comentário de alguém, crente, falando: eu não acredito mais em nada. Eu não acredito. Tem muita gente por aí assim, não acreditando mais em nada. Você acredita que o Brasil pode ser restaurado? Amém? Você acredita que os nossos governantes podem ser restaurados? O governo, o Estado, o prefeito, o presidente, governadores, né? Você acredita? É uma pergunta, irmãos, para nós também. Deus fez a pergunta para o profeta Ezequiel: você acredita que eu posso restaurar o povo de Israel? Você acredita que eu posso fazer algo diferente na vida deles? Você está vendo esses ossos? Você crê que eu posso restaurar esses ossos? Ele faz a pergunta. E para nós hoje também uma pergunta muito, muito forte. Nós acreditamos que Deus pode fazer nas nossas vidas hoje? Aí o profeta responde. Então, me perguntou: filho do homem, caso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor, Deus, tu sabes. E aí ele diz assim: profetiza estes ossos. Profetiza. A Bíblia diz que o verso 10: profetizou com ele como ele me ordenara. Profetizei como ele me ordenara. E o Espírito entrou neles, reviveu e se puseram de pé, e com um exército sobremodo numeroso. Irmãos, a terceira coisa que eu quero deixar para os irmãos, para a gente finalizar, para a gente partir para a ceia, é que tínhamos o profeta, né, os ossos, e o verso 4 diz assim: disse-me, profetiza estes ossos, e diz: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Que no meio daquela situação, no meio do vale, nós observamos que tinha a voz do Senhor.
Quem estava falando? Deus. A voz do Senhor. Podemos ouvir a voz de Deus. Isso é importante, irmãos. Primeiro, Deus quer restaurar. Mas antes dele restaurar as nossas vidas, Ele nos mostra onde precisa ser restaurado. Qual área que você precisa que Deus restaure na sua vida? Qual área? Pensa comigo. Qual área que Deus precisa mudar em você? Tem coisa que só você sabe. Tem coisa que só eu sei. Tem área que só Jesus mesmo sabe. Tem área que ninguém, nem meu esposo, nem teu marido, ninguém sabe, só Deus sabe. Qual área que Deus precisa restaurar na sua vida? Primeiro Ele mostra. É isso que precisa ser restaurado na sua vida. E aí Ele faz uma pergunta: você crê que eu posso fazer isso na sua vida? Irmãos, isso é muito importante. Nós precisamos acreditar que Deus pode fazer. E aí, como isso acontece na nossa vida? Ouvindo a voz de Deus. E aí Ele diz assim: ouve a palavra do Senhor. A restauração vem quando nós ouvimos a voz de Deus, a palavra, quando nós praticamos, quando Deus começa a fazer e nós deixamos que isso seja real nas nossas vidas. Isso é importante, irmãos, porque a voz de Deus precisa ser algo muito forte em nós, algo muito importante nas nossas vidas. A voz de Deus. Porque muitas vezes, irmãos, ouvimos muitas vozes. É isso que nós estamos falando de manhã, né? A voz que muitas vezes nós ouvimos. São tantas as vozes que nós ouvimos, né? Muitas vozes. Tem gente que hoje você liga o seu celular, o seu computador, você entra na internet, você ouve muitas vozes, né? É fulano, ciclano, gente, é tanta voz que você ouve, né? Todo tipo de voz que você quiser, você ouve. Hoje eu quero ouvir uma voz aí que vai me animar. Aí você liga lá nos autoajuda. Eu quero ouvir até uma voz que vai me deixar com depressão. Aí você vai também, você tem. É tanta voz que você ouve. É tanta voz da política. É tanta voz em relacionamento. Você liga os canais gospels nas rádios, você ouve as vozes da motivação, né? Irmãos, essa semana eu ouvi uma rádio 3 dias eu ouvindo, coloquei o fone trabalhando, ouvindo, trabalhando, e a voz que estava sempre falando era prosperidade, 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 prosperidade. Faça isso, prosperidade, faça isso, prosperidade. As músicas eram de prosperidade. Em torno da prosperidade, você vai ter vitória, você vai ter vitória. Faça o voto que você vai ter a vitória. Faça isso que você vai ter a vitória. E restauração, vitória, 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 vitória. E a maioria das vitórias era, irmãos, a maioria era carro novo, vou profetizar o carro novo sobre você, a sua casa, o seu emprego. A voz que eu ouvi esses 3 dias foi praticamente essa. Você tem muitas vozes. Dentro de casa muita gente falando sobre você, né? Mas qual é a voz que você precisa ouvir? A voz de Deus. E essa voz que muitas vezes nós deixamos de lado e não ouvimos essa voz, obrigado. E não damos crédito na voz de Deus, que é importante ouvirmos a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Mas como ouvir a voz de Deus no meio de muitas vozes que estão nos cercando hoje, né? Você tem muitas vozes cercando você hoje. É muita coisa, irmãos. Como que isso acontece? Como que
você, se eu fazer uma pergunta para você agora, você já ouviu a voz de Deus assim como eu estou falando contigo? Assim. Você já ouviu? Você já ouviu uma voz assim, falando contigo, Deus falando contigo assim, olha, assim, assim, assado? Você já ouviu? Quantos já ouviram aqui? Levanta a mão. Amém. Até o Samuel já ouviu. Falando literalmente com você. Literalmente, fala literalmente assim, uma voz audível. Qual é o som da voz de Deus? Qual é o timbre da voz de Deus? Você sabe? Sabe me informar? Uma voz assim, uma voz assim. Muitas vezes, irmãos, a gente não ouve a voz de Deus assim, audivelmente, né? A gente não ouve, a gente sente. É igual ao amor. O amor, você tem um amor para dar para alguém? Está aqui o amor. É assim? Não. Mas como é? Você sente. É uma voz que você sente. É uma voz que você, na maioria das vezes, você sente essa voz falando contigo. Se você perguntar, quando o pregador fala, Deus falou comigo, você acha que ele falou literalmente comigo, assim, com o pregador assim? Não. Muitas vezes não. Mas sentiu a voz de Deus. É algo que você sente. O amor você não pega, mas você sente. Você sente. Então, precisamos aprender a ouvir a voz de Deus para que a restauração seja plena. A voz de Deus sempre vai nos levar a uma restauração. A voz de Deus sempre vai te levar para a restauração. Ouça o que eu estou falando para você. Nunca a voz de Deus, nunca a voz do Senhor vai te levar para algo ruim. Nunca. A voz de Deus sempre vai te parar no momento onde tem que parar. A voz de Deus vai te parar no momento da tentação. Vai olhar, opa, isso aí não é para mim não. Isso aí não é para mim. A voz de Deus vai te parar nas situações que você vai olhar e vai dizer, nossa, realmente não posso fazer. Então é algo que fala dentro de você. É algo que te direciona. E muitas vezes, irmão, diante de muitas vozes que nós ouvimos, diante de muitas situações que nós temos ao nosso redor, não ouvimos mais a voz de Deus. E como fazer isso? Eu dei até um exemplo de manhã, a gente comentando, né? Por exemplo, se você, eu já fiz isso é real. Quando você, por exemplo, aqui em Sorocaba ou em São Paulo, nos lugares onde é muito iluminado, você vai, olha para o céu. O céu pode estar aberto, sem nuvem, à noite. Se você olhar para o céu, você não vai ver muitas estrelas. Você vai olhar e não vai ver. Por quê? Porque ao seu redor, está muita iluminação. Então vai ofuscar a sua visão para ver as estrelas. Mas se você sai da cidade, vai para um lugar no interiorzinho, um lugar onde não tem tanta iluminação, e se você olhar para o céu, você vai ver muitas estrelas. Por quê? Porque a iluminação não tem tanto. A claridade do céu, as estrelas vão aparecer mais. E você vai conseguir observar mais estrelas. O céu vai ficar mais claro, as estrelas vão ficar mais iluminadas. Irmãos, muitas vezes precisamos apagar as vozes, num termo que eu vou dizer aqui, que estão ao nosso redor para poder ouvir mais a voz de Deus. Precisamos parar de ouvir as vozes que estão ao nosso redor e parar e ouvir a voz de Deus mais nas nossas vidas. Você precisa ouvir a voz de Deus na sua vida, irmão. Você precisa. Às vezes nós ouvimos tantas vozes, mas a voz de Deus nós não ouvimos. Por quê? Porque estamos tão interessados em ouvir, porque audivelmente é mais fácil você chegar e ligar uma rede social, ligar a internet, ligar a TV, ouvir uma pregação, é muito mais fácil, sim,
Não vou dizer que Deus não fala através dessas pessoas, sim, ou ler alguma coisa, mas irmãos, parar e ouvir a voz de Deus é algo